Oi, gente. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Só para adiantar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção e diagnóstico do câncer de mama com a mastologista Karina Schuller. Vamos esperar a Karina entrar. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a live, pode mandar nos comentários, tá? Esperando aceitar, doutora Karina. Olá, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Prazer tê-la aqui, Karina, no Germinar. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. A gente agradece a sua disponibilidade. Esse mês aí foi um pouquinho cheio, né, por conta do Outubro Rosa para você. Então a gente não queria perder a oportunidade também de aproveitar esse finalzinho aí do mês para bater um papo também. Muito obrigada pela presença. Nada, obrigada a vocês pelo convite, né? Obrigada ao pessoal da live, boa noite. Obrigada a todos que estão entrando aí para participar desse bate-papo. E vai ser um prazer estar falando aí um pouquinho sobre câncer de mama. Esse mês de outubro normalmente é um mês que, para nós mastologistas, ele acaba sendo um mês em que o nosso trabalho é muito valorizado e divulgado, né? E para a gente é um prazer poder contribuir com as informações para a prevenção, né, dessa doença que a cada dia a gente vem vendo um aumento do número dos casos. Sim. Para a gente começar, Karina, queria pedir para você se apresentar assim, um pouquinho para o pessoal, falar um pouquinho da sua trajetória, para a gente conhecer melhor. Então vamos lá, né? Eu sou médica, né, ginecologista e obstetra. E sou macaense, tenho 41 anos. Tanto como ginecologia como mastologia. Da mama. Logo assim que eu terminei a minha residência, me especializando na área de imagem, ultrassom. Então também tenho uma especialização em. Desde Gente, então está eu venho travando aí um pouquinho para trabalhando, eu vocês? Ou é atendo só para mim? no consultório particular, né? A conexão tá legal? Tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho, peraí. Não sei se é a sua. Agora voltou. Pode continuar. Voltou? Tá. Foi. Vocês me escutaram ou falhou? Falhou um pouquinho? Tá travando. Tá travando, né, gente? Pra mim tá travado agora. Eu vou tentar tirar ela e a gente volta e vou chamar de novo. Peraí, gente, eu vou convidá-la de novo, porque deu um problema aqui. Faz parte. Aí, convidei de novo. Guardar ela entrar. Oi, tá me ouvindo? Olá, tô. Acho que agora vai ficar tranquilo. Pode Vamos seguir lá, aí. o pessoal tá ouvindo? Dá aí um ok Melhorou? pra gente, se melhorou. Será Acho que que tá agora é legal? Foi? tranquilo agora. Tá. Então vamos lá. Então, como eu falei, né? Eu sou médica, ginecologista e obstetra. Fiz minha residência médica no Hospital de Servidores do Estado. E logo em seguida eu também optei por continuar a
a minha formação e eu fiz a residência em mastologia. Logo após as residências, eu comecei a trabalhar numa clínica de exame de mama, onde eu tive a oportunidade de estagiar durante alguns anos, foi no CEPEM, no Rio de Janeiro, onde eu também tive a convivência com os exames diagnósticos, né? Ultrassom, biópsias de mama, mamografia, e me especializei também em mamografia. Tenho o título pelo Colégio Brasileiro, né, de Radiologia, de especialista em mamografia. Em 2011, eu retornei para Macaé, montei o consultório e desde então eu atendo aqui em consultório particular e também trabalho pela prefeitura no serviço de oncologia do Hospital São João Batista. Certo, bacana. Bom, eu queria começar aqui com uma pergunta que acho que dúvida geral, assim, muitas mulheres têm essa dúvida, né? Quais são os Uhum. principais fatores mesmo que levam ao desenvolvimento do câncer de mama? O que pode ocasionar? Então, o principal fator de risco do câncer de mama é a idade, né? A idade, todas as mulheres acima de 50 anos, elas possuem o maior risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Fora isso, existem outros fatores que podem contribuir. A gente tem os fatores hereditários, né, como as mutações genéticas, aquelas que podem ser passadas de pais para filhos, e em torno de 25% dos cânceres de mama, eles podem ter relações com o histórico familiar. Mas a grande parte dos tumores, eles são relacionados a mutações adquiridas ao longo da vida e muito ligados aos nossos hábitos. A obesidade, principalmente na pós-menopausa, ela entra como um fator de risco importante para o câncer de mama. A radiação ionizante é um outro fator de risco, pacientes que foram submetidas à radioterapia torácica por algum tratamento, né, algum tipo de doença, também tem maior risco para o desenvolvimento. E alguns fatores relacionados à nossa fase reprodutiva, né, como eles entram com uma baixa frequência, mas também está relacionado, que seria mulheres que menstruaram muito cedo, entraram na menopausa mais tarde, mulheres que não gestaram, mulheres que não amamentaram. Então, tudo isso entra também como fator de risco devido à exposição a um hormôniozinho maior que a gente tem, que é o estrogênio, e quanto maior a nossa exposição a esse hormônio, que ele desempenha ótimas funções do nosso organismo, mas em excesso e desequilíbrio, ele pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças, em especial o câncer de mama. Então, quanto maior o tempo de exposição à influência desse hormônio, é o maior risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, esses seriam os principais fatores de risco. A gente tem o alcoolismo também, né? O abuso de álcool também é um fator importante. E o tabagismo, os estudos não são conclusivos, mas sabe que o fumo, no geral, ele aumenta, né, o risco para praticamente todos os tipos de cânceres, e no câncer de mama ele também exerce uma certa influência. Certo. Você falou, doutora, aí das questões hereditárias, né? Existe uma maior propensão para quem teve casos de câncer de mama em homens na família ou não? Sim, então, o histórico familiar, a gente vai levar em consideração o grau do parentesco, né? Se é parente de primeiro grau, parente de segundo grau. Quando há a presença de câncer de mama em homens, principalmente parentes também próximos de primeiro e segundo grau, tem uma relevância maior. E também pacientes que tiveram câncer de ovário, existe uma ligação da maior incidência de câncer de mama também ligada ao histórico familiar de câncer de ovário. Mas sempre os parentes mais próximos, né? Primeiro grau tem uma relação maior e segundo grau também. Certo. Aí, nesse caso, então, de câncer nessas pessoas de primeiro grau, né, parentes próximos, os cuidados que a gente tem que se iniciar antes, existem algumas medidas extras que essas pessoas que têm caso de câncer na família precisam tomar?
Sim. Então, o rastreamento para o câncer de mama, ele é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que se inicia a partir dos 40 anos com o exame de mamografia anual e sendo complementado com a ultrassonografia sempre que tiver a presença de mamas densas, que são aquelas mamas que têm maior quantidade de glândulas, normalmente a mama das mulheres mais jovens. No caso, quando existe um histórico familiar, esse rastreamento ele se inicia mais cedo, a partir dos 35 anos. Existe uma outra linha que recomenda que esse rastreamento ele seja iniciado 10 anos antes da idade em que o parente obteve o câncer de mama. Por exemplo, se eu tive um parente de primeiro grau que teve câncer de mama com 36 anos, né? Aí colocaria ali que ela começaria a partir dos 26. Porém, entre 25, assim, né, abaixo de 25, a gente não realiza mamografia. E nessa faixa etária muito precoce, às vezes a gente pode optar por outros exames para serem realizados esse acompanhamento e monitoramento, que seria, no caso, em alguns casos selecionados, a gente usa a ressonância como rastreamento. Isso em especial naquelas pacientes que têm um histórico familiar bem evidente, ou seja, mulheres que têm mais de um parente que tiveram câncer, em especial abaixo dos 50 anos, que podem estar ligados a alterações genéticas, principalmente dos genes BRCA1 e BRCA2, que foi o caso que ficou muito famoso, que a gente sempre cita, né, da Angelina Jolie, que ela tinha, né, Tá me ouvindo? Ah, tá, porque travou um pouquinho para mim, fiquei com medo de não estar ouvindo. Ela, por um histórico, né, muito grande na família dela de câncer de mama, ela foi submetida a esse teste genético e identificou a mutação para esse tipo, nesses genes. Esses tipos de genes, eles normalmente, quando eles estão mutados, a pessoa já nasce com essa mutação. E aí ela acaba tendo uma segunda mutação ao longo da vida dela. E isso acontece normalmente numa fase mais precoce. Então, as manifestações de tumores nesses tipos de pacientes que são portadores dessa mutação, eles ocorrem antes dos 50 anos de idade. Então, se você tem um histórico, minha mãe, minha irmã, minha prima tiveram câncer de mama em torno de 30 a 40 anos, a gente sabe que existe a possibilidade de haver essa mutação. Os testes genéticos, né, eles vão ser indicados de acordo com o histórico familiar da paciente, e então o rastreamento dessas pacientes, caso tenha que começar tão cedo, muitas vezes ele é realizado através da ressonância magnética também. Mas o que se tem de mais certo mesmo é o rastreamento a partir dos 35 com a mamografia e a ultrassom de mama. E pacientes portadoras dessa mutação, a gente usa também a ressonância. Certo. A Andrea perguntou aqui nos comentários qual que é a incidência desse tipo de câncer em homens. É muito baixa, em torno de 1%. Bem... Câncer de mama é muito raro em homens, mas acontece. Em especial, estou falando homens que têm parentes, né? Tem história familiar, parentes de primeiro grau, homens que desenvolveram tecido mamário, que é o que a gente chama de ginecomastia. É muito comum, às vezes, o homem se assustar com um carocinho que aparece na mama, que muitas vezes não é nódulo, é um brotinho mamário que surge. Isso pode acontecer por um desequilíbrio hormonal, muito frequente de acontecer na época da puberdade, quando está se formando ali, né, o desenvolvimento da produção dos hormônios para começar a diferenciação dos caracteres sexuais secundários do homem, e acontece também lá na senilidade, né, após os 60, quando começa a cair um pouco a produção dos hormônios no homem. Então, esse desequilíbrio nessas fases pode favorecer o surgimento e desenvolvimento da ginecomastia. Então, homens que têm esse tecidozinho, né, presente ali, eles também têm uma predisposição um pouquinho maior. Mas mesmo assim é muito raro, é 1% apenas dos casos.
em torno de Certo. Então, 1%. mas existe, assim, para os homens, um cuidado que eles devem tomar, exames que devem fazer, se tiverem casos em casos na Não, família. não, assim, só tá atento ao que acontece. Como o homem não tem a mama muito bem desenvolvida, qualquer coisinha que apareça ali logo percebe. Normalmente o nódulozinho que surge, ele é retroareolar, que é atrás do mamilo, então logo, logo eles percebem. Mas alertando que, na maioria das vezes, esse carocinho que surge ali não é nódulo, não é tumor. Na maioria das vezes é ginecomastia. A gente tem no consultório, né? Eu tenho muitos pacientes homens que procuram pela ginecomastia, e aí a gente faz a avaliação, o diagnóstico e mantém o acompanhamento. Nem sempre é indicado fazer cirurgia, alguns querem fazer porque sentem dor ou por questões estéticas, que é retirar essa areazinha do tecido mamário ali atrás do biquinho do peito, mas não é obrigatório fazer a cirurgia, não. Ok. A Laís perguntou aqui sobre o caso da Angelina Jolie. Retirar a mama, como ela fez, é realmente eficaz para evitar o câncer ou ele pode se manifestar de outra forma? Então, vamos lá. Retirar a mama é um caso em que realmente a paciente tem uma mutação em que aumenta muito o risco dela desenvolver o câncer de mama. A gente não faz retirada de mama porque eu tenho medo de ter câncer, então eu quero retirar a minha mama. E isso acontece. Tem pacientes que têm fobia total de câncer e às vezes chegam no consultório dizendo que querem fazer a retirada da mama por completo para colocar uma prótese porque tem medo de ter câncer. Então, não é assim, né? Isso não é uma escolha, tem suas indicações. No caso dela, a cirurgia foi recomendada, como eu falei, porque ela é portadora da mutação, e nesse caso, reduz em torno de 90, 95% a chance dela desenvolver o câncer de mama. Ah, doutora, por que que não é 100%? Porque mesmo quando você faz essa retirada, que é o que a gente chama de adenomastectomia, que é retirar toda a glândula por dentro, né? A gente precisa manter um pouquinho ali do tecido subcutâneo, fica ainda uma áreazinha de tecido, até para poder conseguir dar sustentação à prótese que vai ser colocada. Porque se fica só a pele ela pode necrosar, a pele ela pode, né, sofrer uma ruptura ali na área dos pontos e haver uma extrusão da prótese pelo peso da prótese sobre a pele. Então, você sempre deixa um pouquinho de tecido ali embaixo da pele para poder ter essa sustentação. Então, ainda há um risco, mas esse risco é muito pequeno. E é uma cirurgia que a gente diz, ela é redutora de risco, não quer dizer que a paciente está isenta totalmente do risco de desenvolver. Certo. Como você falou aí da prótese, é uma pergunta também, assim, sempre recorrente, né? Se a Uhum. prótese pode levar a um desenvolvimento de um câncer, se ela tem uma relação e se atrapalha o exame de mamografia. Não, então, a prótese ela não aumenta, até o que a gente tem hoje de estudos, né, gente? A prótese não aumenta o risco para câncer de mama. Alguns anos atrás, em especial no ano passado, saiu, né, uma nota oficial da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Mastologia, que foi em relação aos estudos que estavam mostrando uma ligação da prótese mamária com o linfoma anaplásico. Isso aconteceu em um determinado tipo de prótese, em especial, né, que foi retirada do mercado já, e não teve como se mensurar total qual o risco realmente disso, por conta de a gente não saber quantas pessoas tinham recebido aquela prótese, quantas tinham desenvolvido câncer decorrente daquela prótese, né? Mas o que ficou estipulado é que o que tem que observar em pacientes que receberam esse tipo específico de prótese, que foi uma prótese da empresa chamada Lergan, né? Que deve observar se apresentar alguma reação na mama, do tipo um inchaço, uma presença de um líquido ao redor da prótese, que é o que a gente chama de seroma, tardio, anos após a colocação da prótese, que procurasse o médico para ser avaliado e fazer a troca do implante. Os pacientes assintomáticos não necessariamente precisariam fazer a troca do implante.
Esse linfoma é um linfoma que ele tem um bom prognóstico, então a maioria dos pacientes ficam curadas, né, do tratamento do linfoma, e foi um risco baixo, mas houve uma ligação, uma comprovação desse tipo, mas não para câncer de mama, como eu falei. Certo. Então, as mulheres aí com silicone não precisam ficar preocupadas, Em pânico, é. desesperadas. É sempre importante saber, né, qual foi o tipo de prótese que colocou, ter guardado. Sempre que o cirurgião plástico ele coloca a prótese, ele entrega para a paciente o tipo de prótese, ali vem o ano, né, que foi colocado, vem dizendo as características do implante. Isso é importante sempre a paciente ter guardado, né? Mas não, ela por si só aumentar o câncer de mama, não aumenta. Tá certo. Doutora, você falou sobre os diferentes tipos de exames, né, de imagem, a ultrassom, em alguns casos a ressonância. Qual que é, assim, a diferença deles na eficácia de dar um diagnóstico precoce? Quando que cada um é indicado, assim, para qual caso? Então, a mamografia, ela não é indicada em mulheres jovens. A gente não faz mamografia de maneira alguma em abaixo dos 25 anos, tá? A indicação dela é a partir dos 40 anos de idade, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, como rastreamento, e pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos de idade, para ser feita anualmente, tá? Por que a mamografia não tem uma eficácia muito boa em mulheres mais jovens? Porque as mulheres mais jovens, elas costumam ter ainda a presença de muitas glândulas na mama. Então, é o que a gente chama de mama densa. A glândula na mamografia, ela aparece como uma imagem branca. E quando a gente tem algum nódulo, alguma alteração, eles também aparecem como imagens brancas. Então acaba que o branco no branco, ele não realça muito. Então, o que acontece? A eficácia dela acaba caindo um pouco para o diagnóstico das lesões naquelas mulheres com a mama muito densa. E a ultrassonografia, ela consegue avaliar melhor as lesões dos nódulos, né, nesses tipos de mama. Então, mulheres mais novas se beneficiam mais da ultrassonografia, né? E as mulheres mais velhas, normalmente, a gente associa os dois tipos de exame, mamografia e ultrassonografia de mama. E a Deu para ressonância? entender? A ressonância é só com uma Então, indicação, a assim, ressonância ela entra como um exame adicional, né? A gente também tem como utilizar a ressonância. A gente não usa ela como rastreamento anualmente, porque é um exame que ele é um exame que usa um contraste, né? Você tem que fazer a utilização, porque ela sem o contraste ela não ajuda a gente para muita coisa. Ela tem as suas indicações. Em especial, mulheres com prótese mamária, com suspeita de ruptura de implante, mulheres com mamas muito densas, mulheres com mutações comprovadas para o desenvolvimento de câncer de mama, em que a gente precisa começar esse rastreamento mais cedo. Então, ela tem uma sensibilidade muito grande, né, para diagnosticar as alterações, mas ao mesmo tempo, naquela mama que tem muita atividade, que ainda tem muita estímulo hormonal, ela pode confundir e sinalizar algumas coisas que não têm expressão em nenhum outro exame e a paciente ficar preocupada porque deu uma captação na ressonância e eu não encontro nada na minha mama, porque ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, qualquer alteraçãozinha ali, ela acaba sinalizando. Então, por isso que ela tem que ser sempre bem indicada, a gente saber o que a gente está pesquisando quando solicita uma ressonância de mama, para não criar aí mais um problema de ansiedade, preocupação da mulher em relação ao exame, porque ela tem essa capacidade de marcar qualquer coisinha ali e às vezes marca algumas lesões que não existem ou que não são visualizadas em outros exames. pode causar uma preocupação aí Uma sem necessidade. preocupação a mais, Não é que ela marca lesões, né? Eu usei o termo errado. Ela pode marcar algumas captações ali na mama que podem estar só relacionadas mesmo à atividade mamária, né? Ao tecido mamário diferente ali em alguma área e não representar realmente uma coisa suspeita. Mas quando existe um nódulo,
mais pequenininho ali que seja, ela vai identificar e vai mostrar que aquele nódulo é suspeito para prosseguir a investigação. Mas não é um método bom também para as microcalcificações, porque a gente tem muito em mente que o câncer de mama ele só aparece através de nódulo, né? Que a única forma dele se manifestar são os nódulos mamários. Mas não, existem outras formas de manifestação dele nos exames de imagem. A gente tem as distorções focais, né, que são as distorções de arquitetura do tecido mamário, as assimetrias mamárias irregulares, a gente tem as microcalcificações. E para microcalcificação, a ressonância não é um bom exame. A mamografia continua sendo ainda o melhor exame, por isso a ressonância não substitui a mamografia, porque a mamografia ela consegue identificar muito bem as microcalcificações. Certo. Tem uma pergunta aqui nos comentários. Você pode falar alguns sintomas físicos nas mamas que podem ser um alerta para o câncer? Sim, então vamos lá. O primeiro, né, o principal, como eu falei, é o nódulo, que normalmente, né, as mulheres mencionam como um caroço, ou seja, não sentia nada na mama e de repente passei na mama e senti um carocinho. Nem todo caroço que se palpa na mama é câncer, porém, se você percebeu uma alteração, deve procurar o ginecologista ou diretamente o mastologista para fazer o exame clínico, né, das mamas e os exames de imagem para a gente poder avaliar essa alteração. Ela pode ser um nódulozinho sólido mesmo ou um cisto de mama, que é uma bolinha de líquido. Então, a principal alteração seria o nódulo. Outra alteração, a presença de saída de secreção pelo biquinho do peito. Normalmente, as secreções, né, que são suspeitas, são as secreções do tipo sanguinolenta ou as secreções bem transparentezinhas, que a gente fala que é tipo água de rocha ou água de bica, né? E que saem espontaneamente de um dos lados da mama, né? Outro tipo de alteração, retrações do mamilo, inversão do mamilo, o biquinho do peito era sempre para fora. De repente ele entra e você tenta colocar para fora, ele não sai. E isso pode ser uma sinalização de que existe alguma lesãozinha ali por trás, repuxando esse mamilo, e pode estar associada a algum tumor, alguma alteração para câncer. Alterações na pele, que seria o quê? O edemazinho da pele, ou uma vermelhidão, uma inflamação que não melhora. Às vezes, a paciente apresenta um quadro inflamatório na mama, é diagnosticada como mastite, mas aquela mastite ela não melhora. Você está sempre tratando, faz uso de antibiótico, de anti-inflamatório, e aquela lesão não regride. Então, é bom suspeitar, né, que alguma coisa está errada. E aí existe um tipo de tumor, que é o carcinoma inflamatório, que ele pode se manifestar como uma inflamação. E aí você tem o edema da pele, você tem essa vermelhidão, né? Às vezes um endurecimento ali na área onde está aparecendo essas alterações, que também é uma alteração a ser avaliada. A gente diz como se fosse a pele em casca de laranja. Não tem a casquinha da laranja que tem aqueles furinhos, né? Mais para dentro? O edema da pele na mama, ela fica assim, dando esse aspectozinho em casca de laranja. Carocinhos na região da axila, a gente tem vários gângliozinhos nas axilas, mas quando a gente palpa algum gânglio que não sentia antes, mais endurecido, é bom também fazer uma avaliação. Pode ser só uma íngua em resposta inflamatória, alguma alteração que você tenha por aqui, né, algum processo inflamatório, mas também pode ser um sinal de que algo está errado na mama. Então, esses seriam as principais formas, assim, né, que a gente tem que estar atenta na mama, tá? Os carocinhos, a secreção, as alterações da pele, as alterações do mamilo e as alterações palpáveis em região axilar, os nódulozinhos, carocinhos na região da axila. Certo. E esses tipos de alterações, eles podem estar associados diretamente a um tipo de tumor? Se é um tumor benigno, tem esse tipo de alteração, maligno, esse tipo? Ou isso a gente só vai saber com os exames de imagem mesmo? Então, os nódulos benignos, que são os fibroadenomas, os mais comuns,
eles podem ser palpáveis. E como eu falei, você pode sentir um carocinho e esse carocinho não ser câncer, tá? A maioria dos nódulos de mama, inclusive, são nódulos benignos. Mas os nódulos benignos, eles costumam a surgir em idades mais jovens. Todo nódulozinho que surge a partir dos 40 anos, eu diria até, eu coloco aí 30, 35 anos, não tinha nódulo nenhum, apareceu, é bom sempre fazer uma avaliação desse nódulo, um acompanhamento de perto, né? Para que a gente possa estar identificando caso seja uma lesão suspeita e logo fazendo a biópsia para o diagnóstico. Então, nódulos benignos podem ser palpáveis também, e cistos de mama, que são bolinhas de líquido, também podem ser palpáveis. Então, para poder saber, né? O que eu tenho? Eu senti um caroço e agora o que eu faço? O primeiro ponto é não desesperar. Né? Vamos procurar um médico, pegar a orientação, fazer os exames, e aí, de acordo com as características daquele carocinho, nos exames, a gente vai ver se trata de um nódulo suspeito ou não. Tá? O que não pode, eu senti, vou deixar para lá. Amanhã eu vou, vou sentir, vou deixar para lá. E aí passa 1, 2 anos até procurar um médico para poder ser avaliado. E isso acontece muito, muito assim. Mulheres mais velhas, às vezes não querem incomodar a família, não querem falar que perceberam alguma coisa errada na mama, deixam passar. Às vezes mais novas também, a vida muito tumultuada, muito trabalho, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Então, a gente tem que aprender, né, a entender os sinais do nosso corpo. Se tem alguma coisa ali diferente que você não sentia, tirar um tempinho para você e fazer os exames para poder a gente excluir qualquer possibilidade aí. Tá aí a importância de conhecer o próprio corpo, né? Porque qualquer sinal diferente, qualquer alteração, você é capaz de identificar e poder buscar logo, rapidamente, um profissional para te ajudar, né? E é o que a gente fala, porque assim, né, a campanha do Outubro Rosa, ela visa muito, de início até se falava muito mais só do autoexame, e as pessoas perguntam, mas o autoexame adianta? O autoexame, ele tem um papel importante, sim, que é o que a gente fala. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Que é o que a gente fala, assim, da mulher conhecer a mama dela saber como é a mama dela, e caso ela note alguma coisa diferente, alguma coisa que não está legal, ela procure o médico para que possa ser avaliado aquela alteração que ela notou. E muitas mulheres encontram, elas mesmas que percebem, né, que tem alguma coisa errada antes mesmo de terem feito algum exame. O ideal é que a gente identifique as lesões antes que elas sejam palpáveis. A gente quer pegar aquelas lesões bem iniciais, bem pequenininhas. Então, por isso que a gente frisa também na realização certinha dos exames de imagem, para poder a gente pegar as lesões ali até 2 centímetros, né, que seriam lesões bem menores. Mas o autoexame, ele continua tendo um papel importante, e a mulher, ela deve, pelo menos aí uma vez no mês, ou toda vez que for tomar um banho, estivesse ensaboando, passar a mão pela mama, passar embaixo do braço, e tentando perceber mesmo se há algo de errado. Mas não fazer isso, gente, perto do período menstrual, nem durante a menstruação, porque senão vai encontrar alguma coisa e aí vai entrar em desespero. Essa não é a época ideal para fazer isso. Então, assim, logo depois da menstruação seria o período ideal para estar palpando a mama, a busca de alguma alteração, tá? Certo. Doutora, você podia falar um pouquinho da relação do uso contínuo, né, do anticoncepcional oral e também da terapia de reposição hormonal na pós-menopausa e a relação disso com o câncer? Sim, então, vamos lá. Isso aí é uma grande confusão ainda, né? Em relação, as mulheres ficam muito confusas se eu estou na menopausa e aí eu estou sentindo sintomas, eu posso fazer reposição hormonal ou não devo fazer reposição hormonal. Quando é totalmente contraindicado o uso de hormônio. Então, o que a gente sabe hoje? A terapia de reposição hormonal, em especial em mulheres que têm histórico familiar ou são portadoras da mutação, ela não seria recomendada,
tá? Em especial com hormônios sintéticos que podem estar trazendo maiores riscos para o desenvolvimento de nódulos, né, e o câncer de mama. Antigamente, lá atrás, teve um estudo, né, que foi o WHI, que foi feito, e nesse estudo eles pesquisaram a reposição hormonal que era feita com alguns hormônios, que eram hormônios derivados de égua, de equinos, né? Então, nesse tipo de hormônio, se observou que aumentava muito o risco para o câncer de mama. Então, hoje em dia, a gente não utiliza mais esse tipo de hormônio. A gente hoje tende a fazer a terapia de reposição hormonal com outros tipos de hormônios que trazem menos riscos, mas ainda assim existe aquele grupo em que você não pode usar. Mulheres que tiveram câncer de mama ou com histórico importante, né, com a mutação presente, elas não devem ser submetidas à terapia de reposição hormonal. Certo. E sobre os anticoncepcionais orais? Então, os anticoncepcionais orais. Alguns estudos mostram que o uso prolongado do anticoncepcional, em especial acima de 10 anos de uso, aumenta o risco para câncer de mama. Já é considerado como fator de risco, né, pelo INCA. E a gente hoje vê o quê? Que as meninas com 14, 15 anos, às vezes, começam a fazer o uso do anticoncepcional e vão fazendo uso do anticoncepcional até chegar lá seus 35, 36, quando resolvem parar para engravidar. Então, são 20 anos de uso de uma combinação de hormônios, né, que além de bloquear o próprio ciclo de produção hormonal da mulher, ela também, se esse hormônio ele se liga aos receptores hormonais que a gente tem, todos os receptores hormonais do nosso corpo, e na mama a gente tem muito receptor hormonal. Então, acaba ligando ali e pode fazer com que a gente fala, essa interação do receptor hormônio não seja uma interação adequada e favorecer a proliferação ali do câncer de mama ou de tumores, de alterações na mama que podem levar ao câncer de mama. Certo. A Ellen fez uma pergunta aqui sobre o fibroadenoma. O fibroadenoma diagnosticado na juventude pode desenvolver para um câncer posteriormente? Não, fibroadenoma, uma vez diagnosticado como fibroadenoma mesmo, ele não vira câncer. Ele é um nódulo totalmente benigno. É o que eu falo para os pacientes. Às vezes você pode ter um fibroadenoma que você acompanha há anos, e aí naquela mesma mama onde tem o fibroadenoma, surgir um outro nódulo que pode ser um câncer, mas o fibroadenoma que estava ali, ele não vai virar câncer. Porque às vezes a gente escuta muito, né? Ah, eu tinha um nódulo que eu já acompanhava há mais de 10 anos e do nada ele virou câncer. Não é bem assim, tá? Então, o câncer, quando ele surge, ele já, né, a lesão ali maligna, quando ela surge, ela já nasce com as características de câncer. Não é uma lesão benigna que do nada ela se transforma em câncer. A gente tem algumas lesões, são marcadores de risco, né, para câncer de mama. A gente tem as hiperplasias atípicas, ductal atípica, lobular atípica, neoplasia lobular, que são lesões marcadoras de risco, que elas não são câncer, mas elas podem evoluir para câncer, mas o fibroadenoma, não. Certo. A Larissa perguntou se a prótese pode dificultar o autoexame. Então, as mulheres, no geral, têm muita dificuldade de palpar a mama, né? Elas, às vezes, como eu falei, não conhecem muito bem como é a mama, então tem uma dificuldade. A prótese, ela acaba assim, depende muito ali do tamanho da mama, porque às vezes tem mulheres, por exemplo, que colocam a prótese porque realmente não tinham quase nada de mama. E a gente observa que o tecido mamário era muito pequenininho. A prótese, quando ela é colocada, ela pode ser colocada de duas formas, ou atrás da musculatura peitoral, e aí ela não interfere com nada ali na palpação da mama, nos exames da mama, ou ela é colocada, na maioria das vezes, até essa técnica, na frente da musculatura. Ou seja, você descola, vai por trás ali da glândula mamária e coloca
Entre o músculo, a gente tem o músculo peitoral e a glândula. Você entra, peraí, músculo peitoral e a glândula. Você entra descolando aqui, né, a musculatura e a glândula e coloca a prótese aqui. Então, o tecido, na maioria das vezes, ele fica todo na frente da prótese. Aquela mulher que tem pouquinho tecido, quando surge algum nódulo, alguma coisinha ali, ela já logo percebe, porque ele está logo abaixo da pele. Ela vê que tem alguma coisa ali que está errada. Agora, quando as mulheres tinham uma mama já um pouco maior, usa prótese para dar um volume a mais ou uma sustentação, ela tem um pouco de tecido ali. Se esse nódulo ele aparece não tão próximo da pele, mas mais para a parte profunda, interna da mama, às vezes ela pode ter dificuldade de palpar o nódulo, assim como uma mulher que tem a mama grande, que também vai ter mais dificuldade de identificar alguma coisa se essa lesão for mais profunda do que superficial. Então, a prótese, ela não, eu não colocaria ali que ela pode confundir. Eu acho que a mulher tem que conhecer a mama, saber, e essa dificuldade da palpação do nódulo pode acontecer, às vezes, até em mulheres com as mamas maiores, que vão ter dificuldade de sentir por ter muita mama, né? Muita glândula. Sim, não está associado diretamente à prótese, essa É, dificuldade. não, é. Sobre a amamentação, Karina, ela é mesmo um fator de proteção? Assim, quanto mais tempo acontecer a amamentação, mais protegida essa mulher está do câncer? Qual que é essa relação? Então, o que acontece? O desenvolvimento completo da mama, ele só se dá após a amamentação. Então, a gente tem ali a evolução dos lóbulos mamários e o lóbulo maduro, né, que seria o lóbulo tipo grau 4, ele só vai se, acho que é grau 4, só vai se desenvolver mesmo, se diferenciar nesse lóbulo após a amamentação. Então, assim, no ciclo de desenvolvimento da mama, é só após o processo da lactação em que a mulher tem o amadurecimento dela completo. Então, isso entra como um fator de proteção. Aquelas que não tiveram esse amadurecimento, desenvolvimento completo dos lóbulos, teriam mais risco para desenvolver o câncer de mama. Mas não é uma relação assim que é direta, porque eu amamentei, eu nunca vou ter câncer de mama. Não, é um fator de proteção, é bom você amamentar, é bom você completar o seu desenvolvimento. Antigamente eles colocavam, né? A gente lê muito livro que é amamentação até antes dos 30 anos, então a gente pensa hoje que a maioria das mulheres não vão ter esse fator, porque hoje em dia as mulheres estão tendo filho mais tarde, mas a amamentação ela entra como uma proteção, sim, mas por esse desenvolvimento completo da mama que só se dá depois que amamenta. Certo. Acho que se dá também indiretamente, porque durante esse período de amamentação tem também um nível mais baixo ali de hormônios, né, como É, estrogênios, a então acho que... gravidez, aí no caso seria a gravidez, né? A gravidez entra também, colocam como fator de proteção, mulheres que nunca gestaram ou mulheres que gestaram. As mulheres que gestaram, né? E aí quanto maior o número de gestações, teria mais proteção pela conta aí do que pela conta do hormônio, porque durante a gestação a gente tem um predomínio da progesterona em relação ao estrogênio. E aí você teria, durante aqueles 9 meses, uma proteção da sua mama. E quanto mais gestações, né, você estaria mais protegido para desenvolver o câncer. Mas seria aí na questão da gravidez em si, né? Certo. A Laís perguntou aqui agora se existe alguma relação de maior incidência do câncer entre raça das mulheres, né, negras ou brancas, ou se a idade é mesmo o fator mais importante. A idade é o fator mais importante. É... Existem algumas raças, mas não assim, dos brasileiros e tal, não. Se eu não me engano, é porque agora da questão, né, de uma certa proteção em relação às mulheres japonesas, né, por conta dos hábitos de vida, por conta do tipo de alimentação, teriam menos risco de desenvolver do que as mulheres ocidentais. Então, assim, tem uma distribuiçãozinha aí, sim, por raça, mas assim, a diferença é pequena, mas negras e brancas, não. Certo.
Tá? É porque Doutora, agora eu não sei assim de qual, não vou falar, porque eu não tenho esse dado aqui certinho dos tipos de raça, mas algumas muito relacionadas a essa questão dos hábitos, né? Da alimentação e tudo mais. certo. No Brasil, a gente tem uma questão assim em relação à população transgênero muito, muito importante, né? Tem muitos Uhum, relatos assim, de pessoas que pessoas trans que deixam para buscar o serviço de saúde quando elas já estão num processo de adoecimento extremo por conta dos julgamentos que recebem, né? Muitos profissionais não estão preparados para atender às demandas específicas de saúde dessa população. Eu queria saber uhum. se você já teve uma experiência de atender uma pessoa trans, se você tem alguma orientação específica para essa população, como podem cuidar das suas mamas, homens trans e mulheres trans, tanto na utilização de terapias hormonais, né, ou por terem que buscar o acesso ao serviço de saúde, como que você orientaria para isso ser feito? Então, eu tive algumas pacientes, sim, já no consultório, algumas que me procuraram por vontade de fazer a retirada das mamas, né, pela opção sexual. E na época eu não nem tinha o conhecimento de que existia um serviço próprio para atender esses tipos de pacientes, em que elas podem buscar e que a cirurgia ela é realizada nesses centros, né? E mas o que a gente orienta é que assim, que eu acho que a gente hoje não tem que ter vergonha da opção sexual, do que você escolheu para a sua vida. Você é um ser humano que tem o direito à saúde, igual todas as outras mulheres, homens, enfim, que deve procurar um mastologista para poder estar avaliando as mamas e, se for necessidade, a vontade de fazer a cirurgia, de não ter vergonha de perguntar, de buscar isso, porque é um direito, né? Eu acho que é o direito de cada um. Então, essa paciente em especial que eu falei, né? Ela conseguiu buscar o serviço. Na verdade, eu descobri até através dela, e depois ela entrou em contato comigo para me avisar que ela tinha conseguido, foi no consultório mostrar. E eu tenho uma outra também que ela, por medo, ela não quis fazer a cirurgia. De início ela tinha vontade, mas depois acabou não querendo fazer por ter muito medo, enfim, de cirurgias e tudo. E a gente acompanha, ela vai lá, faz exames normal, assim, bem resolvida assim em relação a isso, né? Mas eu acho que eu falei assim, isso vai muito de cada um. Tem aqueles que vão querer fazer as cirurgias e podem fazer, e tem aqueles que vão optar por não e que devem fazer o rastreamento assim como todas as mulheres e ir ao médico como todas as outras. É porque a realidade, assim, do nosso país é muito, muito triste, né, nessa E acho que relação. a falta de informação, por exemplo, como eu estou te dizendo, eu já trabalhava com isso há um bom tempo e eu mesma não tinha o conhecimento de que existia. Então, assim, não tenho vergonha de falar. Na época, eu fiquei meio assim, sem saber, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Né? E aí ela buscou e eu comecei a pegar informação também com outros colegas, e aí me mostraram que existiam alguns centros que já fazem esses tipos de procedimentos. E aí ela buscou, foi atrás e conseguiu fazer. Então, assim, assim, a gente aprendendo todo dia, né? Nem todo mundo sabe tudo. A gente cada dia lida com uma situação diferente, uma novidade no consultório. E para mim, naquele momento, foi ela me acrescentou muito. E eu saber, né, que existe isso e poder passar isso para as próximas que viessem me procurar. Sim, é um processo, né? E assim, eu, como futura profissional de saúde, hoje me intero também muito sobre isso. Acho que no curso a gente deveria ter essa questão de saúde da população negra, saúde da população trans, especificamente, Uhum. tem suas demandas específicas, isso é certo, né? E realmente, a cada dia a gente vai aprendendo. Um paciente que chega para você vai te mostrar uma coisa que você não tinha visto ainda. Não só em relação à cirurgia, também homens trans, principalmente, precisam cuidar da saúde ginecológica, né, como um todo, mesmo que não queiram fazer cirurgia, podem ter casos na família, então também isso acaba ficando meio negligenciado. Então, acho Sim. que é legal pensar que precisam cuidar da saúde independente da opção de gênero, de qualquer coisa, né? A saúde tem que vir primeiro.
Exatamente, é isso aí. Eu tenho um conhecido que ele quis colocar a prótese, ele conseguiu fazer a cirurgia e colocou, e ficou super bonita, né? Porque é, é uma mulher, e aí ele falava assim, aí agora eu também vou ter que fazer mamografia, vou ter que apertar meus peitinhos, vou ter que fazer. Na maioria das vezes, como não tem muito tecido, a ultrassom nele já assim, já resolveria, né? Digo nos travestis ou naqueles que eram homens e tornaram mulheres e colocaram implante e tudo mais. Então, pelo menos a ultrassom ou o exame da mama deve ser realizado. A gente sabe, como eu falei, que a incidência é muito baixa em homens, mas percebendo alguma alteração, deve procurar também para poder avaliar e fazer o exame. Sim. Doutora, faltam 5 minutinhos para acabar a Nossa, nossa passa live. muito rápido, eu Passa nem vi. muito. Já são 8:55. Eu queria Aham. que, assim, pudesse deixar uma mensagem final para a gente encerrar também nossos eventos de Outubro Rosa aqui no Germinar. Uma orientação que você deixaria, assim, de maneira geral, para todas as mulheres e pessoas que estão aqui na nossa live. O que que você diria como uma última mensagem, assim? Então, eu acho que a campanha do Outubro Rosa ela é de extrema importância para que a gente foque, né, nos exames de mama, no cuidados com as mamas, no autoconhecimento, mas eu acho que o que acaba deixando um pouco a desejar e que às vezes é pouco falado é que a gente deve cuidar da nossa saúde como um todo, não só pensando assim, ah, eu realizei meus exames, então tá tudo ok. A gente tem que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que cuidar da nossa mente, das nossas emoções, a gente precisa gerenciar o nosso estresse, a gente precisa ter uma prática de atividade física regular, a gente precisa ter noites de sono de qualidade, cuidar da nossa saúde de verdade, do nosso ser, né, no nosso todo, né, mente, corpo, porque a gente sabe que a única coisa que pode ajudar a prevenir realmente o câncer de mama e várias outras doenças, é o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa alimentação e também com as nossas emoções. Esses hábitos hoje que a gente vê, né, o dia a dia todo mundo corrido, todo mundo estressado e sem dormir direito e sem conseguir comer direito. Isso está cada dia mais adoecendo toda a população. Então, acho que as mulheres têm que parar, refletir sobre isso, mudar os hábitos, cuidar de verdade da sua saúde. E o resto, né, tá entregue a Deus. Se a gente tiver que passar por alguma coisa, a gente vai passar. Mas os hábitos de vida e estar em dia com o compromisso com a sua saúde, com os seus exames, é o que a gente pode fazer. Então, o poder está nas nossas mãos, basta a gente querer. Sim. Muito obrigada, Karine, pela sua disponibilidade. Foi ótimo. Tá todo mundo aqui falando como foi esclarecedora, como você Ai, que foi. bom. Que Queria te bom. agradecer. Já pediram aqui uma parte 2 também de uma live para a Ah, gente repetir. vamos lá, quem sabe? Muito obrigada, Tá Karina. Espero que bom. em breve. Nada, eu agradeço aí também, agradeço a todos vocês que participaram, agradeço a vocês aí o convite, parabenizo pela iniciativa, tá? E estou à disposição, tá bom? Obrigada. Nós também. Pode contar com a gente para o que precisar. Tá bom, querida. Um beijo para todos vocês. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Um beijo. Até mais. Beijo, tchau, tchau.